E se os nossos manuais de história tiverem capítulos inteiros em falta? E se sociedades sofisticadas surgiram e caíram muito antes do tempo que conhecemos? Muitas culturas falam de um tempo anterior a uma grande catástrofe que alterou o mundo. Falam de povos que viveram nessa altura, frequentemente chamados os antediluvianos. Seriam estas histórias mais do que mera fantasia? Poderiam ser memórias fragmentadas de uma época esquecida? A ideia de um grande dilúvio não é exclusiva de uma só cultura. Surge com uma semelhança surpreendente em vários continentes, entre povos separados por vastos oceanos e milênios. Por que é que tantas sociedades distintas, sem contacto aparente, contariam histórias tão semelhantes? Talvez os seus antepassados tenham transmitido histórias de um mundo completamente transformado pela água. Estas narrativas descrevem frequentemente um período de grande realização humana, ou por vezes de grande maldade, que terminou abruptamente. O dilúvio funciona como um botão de reinício, uma limpeza do mundo, deixando apenas alguns sobreviventes para recomeçar. A nossa compreensão atual da pré-história está em constante evolução. Novas descobertas arqueológicas fazem recuar as cronologias da ingenuidade e do povoamento humano. Poderão existir civilizações submersas sob as ondas, ou soterradas sob camadas de terra, ainda à espera de serem encontradas. Estas não são apenas histórias para adormecer. São narrativas persistentes e poderosas que cativam a imaginação humana há milhares de anos. A viagem ao mundo dos povos antediluvianos é uma busca pela compreensão do nosso próprio passado. O livro bíblico do Gênesis oferece um relato fascinante e detalhado do mundo antediluviano. Fala de patriarcas que viveram durante períodos de tempo espantosamente longos. Adão, o primeiro homem, terá vivido 930 anos. Matusalém, seu descendente, atingiu a incrível idade de 969 anos. Que tipo de mundo permitiria tal longevidade? Que conhecimento e sabedoria poderiam ter sido acumulados por indivíduos ao longo de séculos de vida? A narrativa também introduz um grupo misterioso conhecido como os Nefilim. O Gênesis descreve-os como descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Seriam gigantes, homens poderosos da antiguidade, homens de renome. A sua presença na Terra está ligada ao aumento da maldade humana. A justificação bíblica para o grande dilúvio é explícita. Deus viu que a maldade do homem era grande na terra. Esta corrupção, talvez exacerbada pela influência ou ações dos Nefilim, levou a uma decisão divina. Noé, um homem justo, foi escolhido para sobreviver, encarregado de construir uma arca para preservar a vida. O dilúvio não foi um evento aleatório, mas uma consequência, um julgamento divino sobre um mundo que se tinha perdido. Muito antes de a Bíblia hebraica ser compilada, as civilizações da Mesopotâmia inscreviam as suas próprias histórias em tabuinhas de argila. Entre estes textos antigos encontram-se relatos de um grande dilúvio e listas de reis que reinaram durante períodos impossivelmente longos antes deste cataclismo. A lista de reis sumérios, por exemplo, detalha governantes que detiveram o poder durante dezenas de milhares de anos cada um. A história de dilúvio mesopotâmica mais famosa provém da epopeia de Gilgamesh. O herói Gilgamesh, em busca da imortalidade, encontra Utnapishtim. Utnapishtim é o sobrevivente de um grande dilúvio, a quem os deuses concederam a vida eterna. Ele relata como o deus Ea o avisou do dilúvio iminente, instruindo-o a construir um barco enorme. Os paralelos com a história de Noé são inegáveis e impressionantes. Estas narrativas mesopotâmicas são significativamente mais antigas do que as suas congêneres bíblicas. A existência destes relatos mesopotâmicos mais antigos levanta questões profundas. A história de um dilúvio que destruiu o mundo não se limita à Bíblia ou às tabuinhas mesopotâmicas.
é um fenômeno verdadeiramente global. Das Américas à Ásia, da Europa à Austrália, as culturas indígenas possuem tradições antigas de um grande dilúvio. Na Índia, o Shatapatha Brahmana fala de Manu, que é avisado por um peixe, um avatar de Vishnu, sobre um dilúvio iminente. Ele constrói um navio e é guiado pelo peixe até um local seguro no cimo de uma montanha, tornando-se o progenitor de uma nova raça humana. Na Grécia Antiga, o mito de Deucalião e Pirra relata como Zeus, enfurecido com a maldade da humanidade, decidiu inundar o mundo. Deucalião, avisado pelo seu pai, Prometeu, construiu uma arca. Ele e a sua esposa Pirra sobreviveram ao dilúvio de 9 dias. As tradições dos nativos americanos são ricas em histórias de dilúvio. Os Hopi falam de um mundo anterior destruído pela água devido à corrupção humana. O grande número e a dispersão geográfica destas narrativas são difíceis de descartar como mera coincidência ou invenção independente. Talvez a lenda mais famosa de uma civilização antediluviana perdida e avançada seja a da Atlântida. Platão, o filósofo da Grécia Antiga, introduziu a história nos seus diálogos Timeu e Crítias. Ele descreveu a Atlântida como uma poderosa potência naval localizada para além das colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar. Era um continente insular de riqueza incrível, engenharia sofisticada e conhecimento avançado. Segundo Platão, a Atlântida existiu cerca de 9.000 anos antes do seu próprio tempo. O seu povo acabou por se tornar corrupto e arrogante, travando guerra contra Atenas e outras nações. A queda da Atlântida, como Platão a relata, foi súbita e catastrófica. Seria a Atlântida um lugar real, uma civilização histórica varrida por um desastre natural? Ou seria uma alegoria filosófica criada por Platão? Além da Atlântida, muitas outras tradições e teorias esotéricas propõem a existência de civilizações avançadas antes de um grande cataclismo. Algumas falam da Lemúria ou de Mu, continentes perdidos hipotéticos nos oceanos Pacífico ou Índico. Estas societies são frequentemente retratadas como possuidoras de profunda sabedoria espiritual, tecnologias avançadas e uma compreensão profunda das leis naturais. Estruturas como Göbekli Tepe, na Turquia, datadas de há quase 12.000 anos, desafiam as cronologias convencionais da capacidade humana. Os mitos dos povos antediluvianos e dos dilúvios que alteraram o mundo perduram com uma tenacidade notável. Estão entrelaçados no tecido da cultura humana por todo o globo. Por que é que estas histórias persistem com tanta força, mesmo na nossa era moderna e científica? Poderiam estas narrativas ser os ecos fragmentados de um trauma genuíno e profundo vivido pelos nossos antepassados distantes? Gap 2. O grande número de mitos de dilúvio, as suas semelhanças impressionantes nos detalhes centrais. Aviso divino, uns poucos escolhidos, uma embarcação de salvação, a preservação da vida, um novo começo, sugerem fortemente uma origem comum. Talvez uma série de eventos cataclísmicos no final da última idade do gelo, há cerca de 12.000 anos, envolvendo rápidas subidas do nível do mar e enormes inundações de água do degelo glaciar, tenham deixado uma marca indelével na consciência humana em todo o mundo. A busca por evidências de civilizações avançadas pré-diluvianas continua a inspirar investigadores, exploradores e pensadores. Embora a prova definitiva de uma sociedade global e tecnologicamente sofisticada como a Atlântida permaneça por encontrar, as questões levantadas pelos mitos são demasiado fascinantes para serem ignoradas. Cada achado arqueológico anômalo, cada texto antigo decifrado, acrescenta mais uma peça a um vasto e incompleto puzzle. A possibilidade de que um capítulo significativo da história humana se tenha perdido, submerso pelo tempo e pela maré, é simultaneamente humilhante e entusiasmante. Desafia as nossas suposições sobre a progressão linear da civilização.
A busca para compreender o que aconteceu antes do dilúvio é uma busca para nos compreendermos a nós próprios e o nosso lugar na longa e muitas vezes misteriosa história da humanidade.